E aí, investidor VIP, seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do seu canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que talvez você tenha um pouco de dúvida de como funciona. E eu vou te explicar com linguagem simples e prática de como funciona isso aí. Herbert, para que serve o tal do P sobre VP na avaliação de um fundo imobiliário? E como calcula isso aí? O que significa? Acima de 1, abaixo de 1? Qual que é a ideia? Então eu vou te explicar desde o início o que significa cada um deles. Então, antes de mais nada, você tem que entender o que é o tal do P e o que é o tal do VP. Então, assim, primeiro, o P. Herbert, o que é o P, né, da fórmula? O P, pessoal, é o preço que está sendo negociado, ok? Então, esse aqui é o preço que está sendo negociado aquele bem. Então, vamos supor que aquele fundo está sendo negociado a 15 reais. Né? Então, 15 reais. Então, esse é o P que você vai utilizar na fórmula. O VP, que a gente utiliza na fórmula, é o valor patrimonial por cota. Herbert, como assim valor patrimonial por cota? Então vamos lá, essa é a primeira coisa que você tem que entender. Então vamos supor que um fundo ele tem de valor patrimonial total um montante aqui de R$ 1 milhão, ok? Isso aqui é fictício, digamos assim, R$ 1 milhão. E ele tem a quantidade de cotas de 700 mil cotas. Então aqui nós temos o valor patrimonial total, que é R$ 1 milhão, e a quantidade de cotas existente desse fundo, que é 700 mil cotas. Para você achar o valor patrimonial por cota, né, que é o que a gente utiliza aqui na fórmula, você vem aqui e divide o 1 milhão por 700 mil, ou seja, nessa conta a gente vai achar qual que é o valor real de cada cota, pegando o valor patrimonial total, que aqui daria uma conta de R$ 1,4285,714, né? Esse aqui é o valor real da cota, ok? Essa cota, esse é o valor real dela. Para você entender um pouco mais, a gente vai estipular alguns preços aqui. Então vamos supor que esse fundo ele está com um preço de R$ 1,50. Então a última negociação dele fechou a bolsa e tal a R$ 1,50, né? Então vamos usar esse caso de R$ 1,50. Então quando a gente quer achar o P sobre VP, a gente tem a seguinte fórmula, que é o preço, o 1,50, dividido pelo valor patrimonial, que no nosso caso aqui é 1,4285714, né? Esse é o valor patrimonial, que gera um P sobre VP igual a 1,05. Ou seja, esse fundo ele está sendo negociado, o preço dele está acima do valor patrimonial. E esse número aqui representa o quanto ele está acima. Então ele está sendo negociado 5% acima do valor patrimonial, ok? 1,05 significa uma vez mais 0,05, ou seja, 1,05 o valor patrimonial. Herbert, então tá caro nesse caso? Pessoal, caro ou não é muito subjetivo, porque existe inúmeras razões de estar sendo negociado acima, né? Pode ser que esteja caro, sim, realmente, mas pode ser que o mercado só está precificando algo que vai acontecer nesse fundo. Então vamos supor que esse fundo ele vai ter um crescimento de valor patrimonial total. Então isso significa que o mercado já precifica antes. Ou esse tipo de fundo ele está tendo uma lucratividade legal, ele está distribuindo bastante dividendos. Então o mercado tende a precificar também acima. Agora vamos pegar uma segunda hipótese, onde esse P está sendo negociado a 1,20, né? Então aqui 1,20. E aí a gente vai para a mesma conta, né? Que é o P, ou seja, o preço dividido pelo valor patrimonial por cota, né? Então o valor patrimonial por cota, que aqui daria 1,20. Nesse caso, o preço sobre o valor patrimonial é igual a 0,84,
16,835. Herbert, por que que está sendo vendido abaixo? Significa que está barato? Pessoal, da mesma forma. Sempre que você vê um número ou algo assim legal, bacana, não é só aquilo. Por exemplo, vai entrar o próximo vídeo no ar horizontal, né, no formato horizontal, esse é um vídeo vertical, falando sobre os 5 fundos com maior dividend yield que existe hoje na bolsa. E ali existe uma pegadinha, porque não é só porque o dividend yield está alto que o fundo é bacana, certo? Herbert, o que é dividend yield? Em breve a gente vai falar sobre isso também. Mas voltando aqui, então quando você vê um fundo sendo negociado abaixo do valor patrimonial, pode ser que ele está dando prejuízo, ou seja, não está tendo dividendos todo mês. Pode ser que é um setor que está passando por algumas crises. Por exemplo, o setor de shopping. Lá na pandemia, ele teve uma queda no P sobre VP, tendo vários fundos sendo negociados abaixo de 1. Nesse caso lá da pandemia, talvez era negócio você comprar, porque os investidores precificaram aqueles fundos com valor abaixo, com medo de não voltar aos negócios presenciais, com medo de gerar algum problema nos fundos pelos shoppings estarem fechados. Ou seja, isso aqui acaba refletindo o susto que os investidores tomaram. Então muita gente querendo vender, pouca gente querendo comprar, o preço tende a baixar, ok? Então pessoal, isso é uma das métricas que você tem que olhar, mas vale ressaltar, não olhe só essa métrica, porque só essa métrica não significa muita coisa, então é bem importante que você entenda todas as métricas. Herbert, eu tenho que fazer toda vez essa conta aqui para me achar o P sobre VP? Não, pessoal. Geralmente, as plataformas de análise, inclusive a gente já mostrou aqui no canal quais as plataformas de análise, as principais, vamos falar assim, elas já fornecem esse P sobre VP. Entrando lá, você já vai ter todas essas métricas. Aqui eu só te mostrei essa conta fictícia para você entender um pouco mais de como chega nesse número. E aí, ficou alguma dúvida? Manda pra gente a sua dúvida, ou nos comentários, ou no direct, ou o melhor local é lá nos nossos links. Então aqui no nosso perfil você encontra os nossos links, né, o Linktree, e lá dentro tem um formulário exclusivo para você mandar suas dúvidas e a gente consegue te responder com um pouco mais de direção. Não fique com dúvidas, mande pra gente através do formulário. Já aproveita e nos acompanhe através da inscrição ou seguindo o nosso perfil para você ter mais dicas como essa e entender um pouco mais sobre esses investimentos para com que você consiga fazer aí a sua aposentadoria com segurança. Valeu, fique com Deus e partiu!